Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o Campeonato Carioca de 2017. E para falarmos sobre o assunto, temos as presenças dos deputados Flávio Serafini. Deputado, pela primeira vez aqui no Arena, obrigado pela sua presença. Olá, um prazer estar aqui participando. Tá certo, obrigado, deputado. Vamos debater o Campeonato Carioca também com o deputado Anderson Nogueira. Anderson, rei de Friburgo. Isso aí, Rui. Tudo bem, mestre? Tudo jóia. Você sabe que eu tenho que te contar uma história que eu acho que eu nunca te contei. É. Eu era repórter esportivo, devia ter lá meus 17 anos, segundo ou terceiro jogo no Maracanã. Rádio Friburgo? Eu aprendi uma com você que eu nunca me esqueci. Comigo? Você era repórter também, do Sport TV, né? É, isso. E aí, rapaz, a minha caneta falhou. E aí você falou assim, rapaz, um bom repórter tem que andar com mais de uma caneta, tem que andar com duas ou três canetas. Se falhar uma, você tem que ter outra. Exatamente. Nunca mais me esqueci. Imagina... Sempre fui no Maracanã com 3, 4 canetas. Mas não era aquela caneta que tinha várias cores, que ficava apertando, só podia falhar todas. Aí não vai, é verdade. Mas nunca me esqueci dessa, Rui. Tá Obrigado. Certo. Que isso, amigo. Bem, o Campeonato Carioca de 2017 já está definido. Tudo ficou acertado na reunião do Conselho Arbitral na sede da Federação semana passada. O regulamento foi aprovado por unanimidade e a competição será mais enxuta. 12 clubes vão participar na fase principal. Deputado Flávio Serafini acompanha o esporte, gosta de futebol, é torcedor do Flamengo. Ao lado temos um torcedor do Vasco, que é o deputado Anderson Nogueira. É melhor porque todo mundo, quer dizer, a torcida e a própria imprensa esportiva pedia a redução do Campeonato Carioca de 14, 16 clubes, que eram 16 clubes, para 12. E agora a federação atendeu, pelo menos na fase principal. Fica melhor assim, mais enxuto? Olha, eu acredito que sim. Eu sou um defensor dos campeonatos estaduais. E eu acho que é melhor a gente pensar um formato onde ele se torne viável do que a gente tentar manter um formato que se torna desinteressante para os grandes clubes. Os campeonatos estaduais são uma particularidade do futebol brasileiro, com a participação de grandes clubes. Assim como é uma particularidade do futebol brasileiro você ter tantos grandes times. É verdade. Faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura e faz parte de um processo onde o futebol se profissionaliza com muito peso ainda desses campeonatos regionais. É verdade. Qual a importância que eles cumprem? Eles cumprem, por exemplo, uma importância de, além de alimentar uma série de clubes médios e pequenos em cada estado, dos grandes também conseguirem ter conquistas, mesmo quando passam um período maior sem ganhar títulos nacionais. Você vê agora, por exemplo, o Vasco da Gama, se eu não me engano. Já está há 16 anos sem ter um título nacional. Já está dando uma zinha aqui já, viu? Já deu uma espetadinha. Na verdade, o Vasco acho que ganhou uma Copa do Brasil nesse período, né? Ganhou 2 milhões. Estou brincando. Então, mas os campeonatos regionais, eles também cumprem esse papel de fazer com que os times continuem sendo vitoriosos, a torcida continue torcendo. Então, eles são importantes. Além de movimentar uma série de outros clubes que não participam dos campeonatos nacionais. Mas tem que ter uma fórmula que seja um campeonato menor. Atraente, né? Exatamente. Tem que ter uma fórmula atraente. E acho que caminhamos um pouco para isso. Deputado Anderson Nogueira, 12 clubes é o número ideal, ou menos, ou estava bom como era antes? Olha, eu tenho algumas discordâncias, né? Eu sou um defensor dos clubes pequenos e médios. Eu também sou, porque de lá que saem os craques. De lá que saem os craques. Matar os clubes pequenos e médios leva à morte do futebol brasileiro e é isso que está ocorrendo nesse momento. Verdade. Né? Você tem que fazer... A grande dinâmica do futebol brasileiro é realmente essa multiplicidade que existe. Perfeito. Eu, particularmente, sou torcedor do friburguense também, né? E acompanho bastante essa questão dos clubes pequenos e médios. É preciso contar a história como ela ocorreu. Teve uma época que o futebol carioca tinha 12 clubes, foi emocionante, Volta Redonda chegou à final, Madureira chegou à final. E os clubes grandes, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, colocaram a federação na parede, dizendo que tinha que aumentar. Por quê? Porque é uma questão matemática. Qual é a questão matemática? Quando você tem 2 grupos de 6, e vai acontecer esse ano, escreva o que eu estou falando. Quando você tem 2 grupos de 6, a tendência de um grande ficar fora das semifinais de uma Taça Guanabara ou Taça Rio é maior, porque, na verdade, você vai enfrentar 4 pequenos clubes e um grande. Se você perde para esse grande, confronto, por exemplo, Botafogo e Fluminense, Botafogo perdeu para o Fluminense, e se ele empata ou perde um outro jogo com o pequeno, ele está fora das semifinais. Por isso eles incharam o campeonato para 16, para ter 7 confrontos e assim aumentar as possibilidades dos grandes para semifinais. Os 4 grandes botaram a federação na parede e a detentora dos direitos do campeonato também, porque ela queria os 4, ela faz o campeonato para que os 4 grandes cheguem às finais. Pela audiência, né? Pela audiência, é claro, e a gente
Acho até que é válido. Sim. No entanto, tem que estabelecer a regra clara. E dentro de campo, tem que vencer realmente quem é o melhor. Se o pequeno tiver um time mais coeso, um time montadinho e que consiga os resultados, parabéns a esse pequeno e que deixe o pequeno crescer e avançar. Com certeza. Para reduzir o número de clubes, alterar o formato de disputa, a federação consultou o CNE, que é o Conselho Nacional do Esporte. É que o Estatuto do Torcedor proíbe uma alteração de regulamento de formato de disputa por 2 anos. E como o atual campeonato ele foi formatado para 2015, então até 2017, até o ano que vem, não poderia ser alterado. Mas o parecer da alteração foi favorável do CNE e aí a federação teve a aprovação por unanimidade. Deputado Flávio Serafini, desde que o Estatuto do Torcedor entrou em vigor, né, a lei, aquele jeito que sempre se dava, às vezes, de convite, quando o critério técnico era deixado de lado, passou a não existir mais. E também passou-se a respeitar mais regulamento e o próprio formato, a fórmula de disputa das competições. E aí agora a federação consultou, porque não poderia, teoricamente, até pela lei, mas houve a aprovação. Acho que provavelmente deve ter tido uma interpretação do Conselho que, como se aplicou 2015 e 2016, teria cumprido essa questão do campeonato valer pelo menos 2 anos. Porque eu acho que essa regra ela tem um objetivo de dar mais consolidação para os campeonatos. Não dá para cada ano mudar uma fórmula porque tal time desceu, porque tal time subiu, ou porque os grandes estão se sentindo ameaçados pelos pequenos, Sim. como colocou aqui o deputado Anderson. Então, acho que essa mudança, é claro que os campeonatos regionais eles são fundamentais. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema que a gente, por exemplo, hoje quase não tem mais o que a gente pode chamar de um clube médio. O Bangu já foi isso no passado, o Madureira recentemente fez um esforço, teve uma série de revelações, montou bons times, chegou a finais, chegou a subir para a Série B, mas não conseguiu se manter. Então a gente tem que buscar um formato onde os grandes não esvaziem e a gente consiga ter um número de times pequenos que participem, que se fortaleçam, que consigam também revelar craques, porque na verdade é que a gente também entrou num momento do futebol carioca onde a distância entre os grandes e os pequenos é tão grande que mesmo esse papel de lançar jogadores, de revelar, os pequenos cumprem hoje muito menos do que já cumpriram no passado. É muito comum, por exemplo, um clube carioca ir nos times médios do interior de São Paulo, comprar os destaques, do que fazer isso com relação aos clubes do Rio de Janeiro. Então, a gente vê os movimentos que o Flamengo tem feito, acompanhado muitas vezes aí do Fluminense, da criação da liga. Ou seja, se a gente não tiver cuidado, o Campeonato Carioca ele pode acabar sofrendo um esvaziamento ainda maior. E é isso, por exemplo, você vê o Flamengo está no esforço de profissionalização. É um time que tem uma torcida muito grande, vinha muito endividado, explorava pouco o potencial da sua torcida. Então ele quer campeonatos que sejam competitivos, que tenham capacidade de atrair o público. Rentável também, que né? sejam rentáveis. Se a gente não consegue encontrar esses formatos, vira uma disputa política que enfraquece o futebol. Claro. Né? Então, eu acho que 12 clubes é um bom número. A gente tem um problema porque essa mudança feita de um ano para outro, quando ainda estava previsto uma participação de maior número de clubes, criou ali um gatilho que não sei se é legal. Né? Uma parte dos clubes que estavam garantidos para estar na primeira divisão, eles vão disputar ali uma chave preliminar onde só vão avançar 2. Isso. Esse talvez seja o maior problema, né? Porque Mas aí é da competição, né, deputado? mas Senão, aí, por que o cara vai disputar mas aí também, esses né? clubes, esses clubes que estavam previstos, que tinham conseguido Sim. em campo se manter na primeira, na verdade eles vão ter que disputar uma espécie de repescagem. É verdade, Né? é verdade. Isso acho que o que foi ruim. Teria sido melhor, talvez, para esse ano a gente já prever que no ano que vem seriam 12 e aí cair um time a mais, subir um time a menos e você assim chegar a um outro resultado. Mas acho que a gente tem que avançar para uma fórmula onde, inclusive, esses times pequenos consigam se fortalecer mais e participar mais do panorama nacional, se tornar times médios. O senhor, por exemplo, o Anderson, é do interior de Friburgo e sabe da importância, por exemplo, de ter um Flamengo em Friburgo, um Vasco, um Botafogo, um Fluminense. A torcida vai para lá e não vai só para ver o jogo. Vai a esposa, vai o filho, aí tem aquelas
lojas de lingerie, ali na entrada de Friburgo. Você tem os restaurantes que recebem também os turistas. E a própria cidade de Friburgo, que é muito bonita, você pode andar ali de teleférico, aquelas coisas todas. O turismo, a cidade ganha mais pessoas e com isso tem mais arrecadação. Daí também essa importância, como disse o deputado Flávio Serafini, da importância também do campeonato regional, do campeonato estadual. É mais do que isso, e você coloca muito bem essa questão do turismo no momento do jogo, mas o turismo para além do jogo. Por quê? Quem é o maior divulgador de Nova Friburgo que se não o friburguense? Às vezes eu vou em um outro estado e aí as pessoas falam, você é de onde? Eu sou de Friburgo. Ah, lá do friburguense! Sim. Ou seja, olha a importância que tem para a divulgação daquela cidade. E assim acontece com outros clubes. Volta Redonda, que acabou de ser campeão brasileiro da Série D de maneira invicta, né? Disputará a Série C do ano que vem. Então as pessoas começam a identificar as cidades pelos seus times de futebol. Essa identidade ela é muito importante. Com relação a essa fórmula de disputa, eu acho que há um erro de planejamento, né? Na verdade, em 2015, no Conselho Arbitral de 2015, se propôs essa fórmula de disputa que está sendo aplicada agora. E aí fechou isso. Ou seja, em 2016, em 2015, os times que ficarem em tais colocações, no ano que vem acontece isso. Eu me lembro, eu torci muito no último jogo, o Friburguense tinha que ganhar para ficar entre os primeiros colocados ali, para não ter que passar por essa seletiva. E comemoramos a beça. Aí no ano seguinte a federação simplesmente jogou esse planejamento fora, disse que é porque era ano de Olimpíada e que por esse motivo teria que fazer uma competição diferenciada e não dava para aplicar aquilo que foi acordado no ano anterior. Mas a Olimpíada já estava definida desde 2009, né? Não foi ano passado, mas aí retrasado, só se planeja em cima da hora. Aí depois o que acontece? Chega posteriormente agora em 2016 para 2017, não se acorda isso em 2016, se mantém a fórmula, e aí agora para 2017 muda tudo de novo e aplica aquilo que foi acordado lá em 2015. Eu acho que isso é um erro, né? Você deveria sentar com os clubes e fazer um planejamento, porque não prejudica apenas esses 5 clubes, prejudica todos os 18 clubes da segunda divisão, porque o time que está subindo da segunda divisão no ano que vem não vai subir, vai ter que passar por uma seletiva. E o estatuto do torcedor é claro, tem que ter o acesso, no mínimo, para o campeão. Tem que ter um rebaixado, tem que ter, no mínimo, um que vai ascender. E aí eu acho que o campeão devia ir para a fase principal e aí mudar essa forma para ter o acesso garantido. Com certeza. Daqui a um pouquinho a gente vai voltar com os deputados Flávio Serafini e o Anderson Nogueira para tratarmos do Campeonato Carioca do ano que vem, 2017. Já já a gente volta aqui no Arena Esportiva.